Mas o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério de Justiça e Segurança Pública vão entregar ao Supremo Tribunal Federal um plano de ação para enfrentar a situação do sistema penitenciário brasileiro. O programa foi criado por decisão da Suprema Corte em outubro do ano passado. Para que seja válido, o plano precisa ser homologado pelo Supremo, o que deve ocorrer nas próximas semanas. A ação cabe ao relator do processo, o ministro, presidente, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, também o presidente do CNJ. Mas eu pergunto o seguinte, meu querido Diego Tavares, nós estamos com 840 mil presos atualmente no Brasil. Praticamente 50% são presos provisórios. Tem presos provisórios que não são perigosos, não praticaram crimes perigosos, não estavam armados quando foram presos, não tiveram uma motivação de proteção da segurança pública para estarem presos, são presos em desacordo com o Código de Processo Penal. Uma primeira maneira do CNJ ajudar seria fiscalizar a forma como são decretadas estas prisões preventivas e por que tem tanto preso preventivamente que não precisaria estar lá. Queria te ouvir. Sem dúvida, Capês, mas eu acho que mais importante do que isso é tornar os estabelecimentos prisionais territórios sob comando do Estado novamente. Porque hoje, infelizmente, o que nós temos na maioria das prisões são territórios controlados pelo crime organizado. Inclusive com alguns desses territórios nos quais os próprios agentes penitenciários não têm acesso a todas as dependências do presídio. Então, eu acho que essa é a grave chaga. E viu, Pepe, falando de guerra contra as drogas, eu acho que é um bom ponto de partida. É retomar o controle das prisões, porque é lá, de fato, que o crime organizado se fortalece. É lá, recebendo os presos que às vezes não têm ligação com facção criminosa e oferecendo proteção, oferecendo algumas regalias, é que o crime organizado constrói o seu exército. E aí geram-se os outros problemas, que na saidinha, esses presos, quando saem, têm missões para cumprir, para pagar por essa proteção, e aí tantos outros problemas que daí decorrem, né? Todos os outros problemas em relação à segurança pública. Então, precisamos ver exatamente o que é esse plano de ação nas penitenciárias, mas eu acho que reestruturar o sistema carcerário brasileiro é exatamente o ponto de partida para a gente virar a chave em relação à segurança pública. E para deixar aqui um exemplo nesse sentido que deu certo, El Salvador fez exatamente isso. Construiu um mega presídio para abrigar todos os integrantes das gangues, das facções criminosas, um presídio para mais de 40 mil presos, e a partir daí conseguiu começar a resolver o seu problema com a segurança pública. Espero que aqui no Brasil nós possamos adotar o mesmo caminho. Wilson Pedroso. Capês, em vez de pensar na segurança pública das pessoas, fica pensando no bem-estar dos detentos. É muito triste. Nós temos que ter uma renovação e uma reconfiguração das penitenciárias. Para você ter uma ideia, Capês, são 341 mil pessoas com mandato de prisão em aberto. Mandado de prisão em aberto. Se for todo mundo preso, não tem onde colocar, Ou seja, ficam achando caminhos para tirar os detentos da cadeia, porque por conta de superlotação, ao invés de fazer uma reestruturação de infraestrutura, reformar os presídios que existem e construir novos presídios. Não adianta ficar achando caminho de tirar pessoas condenadas da prisão por conta de superlotação. Tem que pensar em infraestrutura nesse país. Precisa colocar mais presos na cadeia, constrói novas cadeias ou reforma as existentes. Pega aquelas existentes que não são de segurança máxima e faz virar de segurança máxima. Amplia as que não são de segurança máxima para pequenos crimes, para pequenas causas. O que não pode é colocar bandido na rua enquanto as pessoas vivem uma insegurança diária, que não conseguem andar na Paulista com o celular na orelha. Capês, volto a dizer, é o rabo sempre balançando o cachorro. Falta política pública de estruturação nesse país. Meu querido professor Felipe Monteiro, o que fazer para resolver a crise do sistema carcerário no país? Há várias possibilidades, Capês, mas nenhuma delas equipara o que o Diego colocou aqui de usar o modelo de El Salvador como modelo supremo de segurança pública, né? Eu não quero o modelo de El Salvador no Brasil. Aliás, eu não quero o modelo de El Salvador em nenhum lugar do mundo. Qual pessoa gostaria de estar andando na rua, ser presa arbitrariamente por um policial, né?
ser levado à prisão sem direito ao advogado, ficar na prisão mais de 60 dias até o governo reconhecer que a prisão é arbitrária e soltar. Isso acontece o tempo inteiro em El Salvador. No Brasil, não. Não é restringindo o direito, que você consegue resolver a questão da segurança pública. Claro que há arbitrariedades em prisões no Brasil, mas no Brasil, pelo menos, tem o advogado, tem o juiz que decide a situação, tem as autoridades policiais que são obrigadas a respeitar determinados padrões investigativos e processuais, e El Salvador não. E El Salvador não existe isso. El Salvador, no primeiro artigo do decreto que estabeleceu o estado de sítio, claramente está lá que as pessoas podem ser presas sem poder usar o advogado. Muito me surpreende um advogado de mão cheia, qualificado como Diego, defender isso em El Salvador e querendo reproduzir isso no Brasil. Completamente errado. Olha, existem outras possibilidades, respondendo a sua pergunta, Capês, que é importante, né? Vou ser sucinto nessa parte, que eu acho muito mais interessante. Por exemplo, a parceria público-privada que ocorreu em Minas Gerais, por exemplo, que é um modelo, claro, de delegação da penitenciária para o privado que deu certo, né? O menor índice de residência é daquela prisão, a melhor qualificação do preso que sai qualificado, educado, vem daquela prisão. Então, nós temos que pensar em outros modelos de sistema penitenciário no Brasil, porque o sistema atual está falido. Rapidamente, Diego, você foi citado, mas rapidamente. Bem rapidinho, Capês. Primeiro que, é claro, um modelo como o de El Salvador precisaria sofrer muitas adaptações para ser adequado à realidade brasileira. Lá é um país muito pequeno, uma população pequena, que nós temos uma população gigantesca. Agora, eu sou de fato um advogado, sim, Pepe, só que eu não sou um advogado hipócrita. Eu não admito, eu não gosto de ver, enfim, principalmente pessoas que têm conhecimento de direito, bater no peito e se vestir com esse manto para sinalizar a virtude de que nós somos um Estado democrático de direito e não podemos jamais admitir as violações de direitos e garantias que acontecem em El Salvador. Todas as violações que acontecem em El Salvador acontecem no Brasil todos os dias. A diferença significativa é que lá eles resolveram o problema. Lá, os índices da segurança pública são muito melhores do que eram há 5 anos. Aqui no Brasil, nós seguimos com o problema, mas seguimos sinalizando virtude. Seguimos batendo no peito aqui para dizer que nós somos um Estado que respeita isso e aquilo e aquilo. E para isso, nós deixamos vulneráveis quem não merece ficar vulnerável, que é a sociedade, que fica à mercê do crime organizado, que tem aí diversas regalias, benefícios e blá, 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 que estão vestidos com esse manto de direitos e garantias fundamentais. A diferença é essa. Lá eles resolveram o problema e agora podem voltar a ser um Estado democrático de direito na sua plenitude. Agora pode aqui, voltar a ser é claro, democrático. você admitiu, eles estão em estado de exceção. Ele pode voltar a ser Eles estão em estado de exceção que é renovado mensalmente pelo Congresso. Vamos virar um país autoritário. Um país autoritário. Para resolver o problema da segurança pública. Vamos reconhecer que nós temos um problema. Depois a gente volta para a democracia. Vamos reconhecer. Isso. Sabe o que eu acho engraçado? Se o Lula fizesse um decreto declarando o estado de sítio, igual no El Salvador, você colocar contra. Não, o que eu acho engraçado é que aqui a gente trata o ladrão de pão do mesmo jeito que a gente trata o criminoso que tem uma tatuagem na testa 1533, que todo mundo sabe ao que se refere. Por que você não pode pegar esse cara e tratar ele como um preso diferenciado? Alguém que evidentemente tem uma ligação com uma organização terrorista que atua dentro do país. Claro que deveria tratar. Agora não é o que você está defendendo. Mas não há margem da lei. Você está aqui defendendo que ele tenha todos os direitos possíveis. Sim, claro. E com isso nós seguimos reféns de um grave problema de segurança pública. Eu não sou hipócrita. Você é contra isso? Isso é hipocrisia, Pepe. Você é contra usar a Constituição Federal para pautar o judiciário? Eu sou contra... Usar o processo criminal para não ter arbitrariedade na condenação? Eu sou contra... Você é contra isso? Eu sou contra a situação de caos que nós temos hoje. Nós somos reféns da criminalidade. Mas você não resolve isso. Você não resolve isso com a arbitrariedade, Gil. Não resolvemos. E vamos por esse caminho. Nós já temos uma das principais solução está na democracia. Não desiste da democracia. Não desiste do Estado Democrático de Direito. Novamente. Toda a solução não está mais da lei. Com esse manto da democracia e coloca uma peneira. Coloca uma peneira na frente dos seus problemas. Você é um arbitrário, autoritário. Não sou arbitrário, não. Isso é a realidade como ela é. Autoritário. Calma. Vamos calmar. Quem está no rádio, essa altura, está ficando surdo. Calma. São 14 horas e 28 minutos agora. Repita, 14h28. Nós vamos mudar de tema, mas 15h28.
Desculpe, o Diego Tavares... Olha, falaram tanto que eu fiquei tonto. São 15 horas e 28 minutos. Repita. 15 horas e 28. Ele está no horário de Portugal ainda. Diego Tavares. Eu estou no horário de Portugal, que lá já são 19 horas e 28. Aqui, 15 horas e agora 29 minutos. Eu vou fazer o seguinte, então. Todo mundo falou. Eu vou dar 2 sugestões para resolver o problema carcerário no Brasil. Primeira sugestão... E essa não precisa de poder executivo, poder legislativo, nada. Está na mão do poder judiciário. Cabe a ele resolver o problema. Quer ver como? Rapidinho e facilmente. Coloca aí o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Vamos lá. Olha aí. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida, observado o artigo 319. Vamos agora para o artigo 319? Olha aí. Antes do juiz decretar a prisão preventiva, ele é obrigado por lei. Ele tem a obrigação por lei, antes de decretar a prisão preventiva, de verificar, em primeiro lugar, se é possível, 319 do Código de Processo Penal, se ele pode aplicar uma tornozeleira eletrônica, se ele pode proibir o sujeito de sair da comarca e se apresentar mensalmente no juízo, se ele pode proibir o sujeito de frequentar determinados lugares, se o afastamento da função pública, ou quando for instituição financeira, o afastamento da direção da instituição financeira é suficiente. Então, hoje nós temos 840 mil presos, metade são presos provisórios, sem culpa formada, sem processo concluído, sem sequer condenação em primeira instância, em muitos casos, sem sequer denúncia oferecida. E aí o que acontece? Eles estão presos. Então é só aplicar a lei, voltando aqui. Não precisa homologar plano, fazer qualquer tipo de congresso de discussão, audiência pública. Apliquem a lei. Está lá no Código de Processo Penal. A preventiva é a última das providências e não a primeira. O país nosso abusa do instituto das prisões preventivas.